Pronto, Roosevelt. Então, acho que está ok aí a tua apresentação, né? Isso, tá. Posso começar? Deixa eu só fazer a apresentação formal, né? Dizendo que nós estamos iniciando aqui a banca de apresentação do trabalho de conclusão do curso Superior de Tecnologia de Gestão Ambiental do estudante Roosevelt Cordeiro de Lima, com o título Análise da Eficiência dos Gastos Públicos em Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no DRMR, que tem a mim como orientador, professor Carlos Eduardo Mendes da Silva, como examinador interno, professora doutora Alexandra Lee Barbosa Filho, e como avaliador externo, professor doutor Claudiano Carneiro da Cruz Neto, da Universidade Federal do Recôncavo. É isso mesmo? Então, Roosevelt, você tem aí cerca de 20 minutos para fazer a sua apresentação. Depois disso, Alessandra e Claudiano têm 20 minutos cada para fazer suas considerações. Pode começar. Boa tarde. Vamos lá, né? O trabalho, como o professor Cadu falou, tem como título Análise da Eficiência dos Gastos Públicos no Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. O trabalho que está sendo apresentado como um componente de conclusão do curso superior de Gestão Ambiental do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, e tem como orientador o professor Carlos Eduardo Menezes. Aqui é um pouco do que a gente vai falar, né? Fundamentação teórica, é o sumário, na realidade, do trabalho, da pesquisa. É o seguinte, de acordo com o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o Brasil tem um déficit muito grande nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Cerca de 1/5 da população brasileira não tem acesso à água, né? E praticamente metade, água tratada, e praticamente metade não tem acesso ao esgotamento sanitário. Dantas, 2018, diz que este déficit no acesso ao serviço de saneamento no Brasil atinge principalmente as populações mais carentes, que normalmente estão concentradas nas periferias das cidades e nas zonas rurais. A relação entre saneamento e a saúde pública é muito estreita. Zancui, 2019, 2014, diz que nas últimas décadas, com o aumento da crise da água e do saneamento básico, fica evidente, né, essas questões negativas, tanto para a saúde e, consequentemente, para a economia, porque quando você tem a classe trabalhadora adoecendo, você tem menos produção, né? E aí você tem gastos também com saúde que afetam diretamente a economia. O histórico da questão dessa questão em âmbito mundial, ele vem de um período muito curto, relativamente curto, se a gente levar em consideração a história, né, da humanidade. Em 48, porque assim, existe uma relação estreita entre o saneamento e os direitos humanos, né? Porque é difícil você conseguir uma dignidade numa pessoa que não tem o mínimo necessário, como água, como esgoto. E aí, só em 48 é que a ONU fez uma relação mais próxima sobre direitos humanos, mas mesmo assim não vinculou a isso a água e o esgotamento sanitário. Já no final do século XX, década de 70, 80, e aí a crise hídrica ficou forte e ficou evidente essas questões, né? E aí começou a ter consequências negativas, né? A falta do saneamento. Em 2010, a ONU é que vem reconhecer a água e o esgotamento sanitário
como condição sine qua non para a erradicação da pobreza e desenvolvimento sustentável. E aí só em 2015, que aí a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é que ela coloca expressamente um dos objetivos, o 6, que é a água limpa e o saneamento. E aí ela vincula, ela relaciona isso com a dignidade da pessoa humana, ela traz como metas para o alcance desse ODS o acesso ao saneamento e à higiene adequada e também o acesso universal à água potável. O artigo 37 da Constituição Federal, ele traz 5 princípios para a administração pública, que toda administração tem que seguir, tem que obedecer, que são a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. E aí, quem ficou responsável por dar transparência a esses dados foi o Ministério do Desenvolvimento Regional, a partir do ano passado, onde foi sancionada uma lei que modificou o marco legal do saneamento. O objetivo do trabalho, da pesquisa, é analisar a eficiência desses gastos com abastecimento de água, né? Porque, diante desse contexto, fica evidente a necessidade de avaliar, né, a eficiência da prestação desses serviços, já que a gente vê que existe um déficit muito grande, né? Então, existem políticas públicas voltadas a isso e existe uma dificuldade de alcançar as metas. Então, é necessário avaliar essas políticas e para tentar, né, auxiliar na tomada de decisão. Uma fundamentação teórica, a gente tem como primeiro ponto políticas públicas. E a administração pública, ela vinha seguindo um modelo muito burocrático, muito rígido, forte hierarquia, concentração de poder, não é? E das decisões, desde na década de 70, e esse modelo ele foi dando espaço para um modelo gerencial que visa uma desburocratização, uma menor burocratização da administração e uma excelência administrativa. É aquele negócio que você pode conceder serviços públicos com níveis, altos níveis, né, de gerenciamento, mesmo sendo públicos esses serviços, né? Porém, a eficiência ela só foi inserida como um dos princípios da administração pública em 1998, evidenciando que é um processo e que esse processo é lento, né, através da emenda constitucional número 19. E aí o conceito de políticas públicas vem sendo desenvolvido desde 1930. Agora, não existe assim, uma teoria estabelecida sobre o assunto, mas o que existem na literatura são conceitos, né? E Fará, 2018, ele explica que, dentro da literatura, existe o estudo de políticas públicas, e faz essa diferenciação da análise de políticas públicas. O estudo de políticas públicas, ele coloca como sendo o conhecimento de todo o processo, né? E a análise é voltada para a prática do processo, né, das políticas públicas. Existem as etapas na literatura, as etapas de criação das políticas públicas, que aí passa pela definição da agenda, a formulação da política, a tomada de decisão, que aí vai passar por aquele processo de janela de oportunidades e até de questões políticas, né, de decisões políticas, a implementação da política e a avaliação, né, que é super necessária para a melhoria contínua. Leonardo e Fassi, de 2018, eles definem as políticas públicas como sendo um conjunto de ações do Estado voltadas ao enfrentamento de problemas públicos.
As políticas públicas elas têm o objetivo realmente de proporcionar mais desenvolvimento, bem-estar, né, mais justiça social e tentar diminuir, né, as desigualdades, né, o acesso de uns em detrimento a outros, tantos sem acesso. Os gastos públicos. Os gastos públicos, a teoria econômica neoclássica, que é a mais utilizada, admite a presença do Estado em algumas atividades econômicas e algumas circunstâncias que são chamadas falhas de mercado, em que há condições que precisa estabelecer condições ideais de mercado, né? E se justifica através da presença de externalidades de bens públicos. As funções típicas são colocadas pela literatura, são três: alocativa, distributiva e estabilizadora. A função alocativa ela diz respeito à alocação dos recursos, né? Que aí ela entra quando existem bens públicos, que são aqueles que não podem ser oferecidos pelo mercado de forma satisfatória, e de bens semipúblicos, que são aqueles que, embora possam ser fornecidos, existem externalidades que justificam a atuação do Estado nesse segmento, que é o caso de saúde, educação, né? Que mesmo sendo emprestado para uma parcela da população, toda a população se beneficia. A distributiva passa pela taxação e tributação. Taxação, essa que normalmente é progressiva, é basicamente você taxar aquelas pessoas que têm uma maior renda, instituições, e com esse dinheiro, com essa taxação, fazer uma redistribuição, vai ser uma distribuição, vai financiar políticas públicas para aquelas pessoas menos favorecidas. A estabilizadora de relação com emprego e inflação, né? Ela objetiva alcançar uma boa taxa de crescimento econômico, manter uma boa relação entre a oferta de emprego e o desemprego, né? E manter sob controle a inflação. Como definição de gastos públicos, a forma que o governo expõe suas prioridades, uma definição de Araújo, é que os gastos públicos são a forma que o governo expõe suas prioridades através das prestações de serviços públicos e realização de investimentos. Né? E aí a análise da eficiência dos gastos públicos. O início do debate dessas medidas de eficiência é um trabalho de Farrell em 1957, onde ele avaliou um caso bem simples, né, de uma firma com apenas 2 insumos de um produto. Ele estabeleceu rendimentos constantes de escala, que quer dizer que cada acréscimo no produto, né, acarreta um acréscimo proporcional nos insumos. Ele, com esse trabalho, ele desenvolveu uma curva de eficiência, que é uma equação que permite expressar as informações em uma curva, né, isoquanta, e que as firmas que não estiverem inseridas nessa curva, elas seriam ineficientes. A tecnologia de fronteira também foi caracterizada nesse trabalho. A tecnologia de fronteira ela pode ser... ela foi fundamentada em duas abordagens, a paramétrica e a não paramétrica. A paramétrica ela vai comparar os resultados de uma unidade com parâmetros pré-estabelecidos, e a não paramétrica ela compararia uma unidade com outra. O parâmetro seria uma produção ótima dentre as unidades avaliadas. Mas, no trabalho de Farrell, isso aí ficou uma questão difícil de lidar, porque precisava atribuir pesos para cada unidade, e cada unidade tem suas peculiaridades, fica difícil atribuir um peso que seja justo. E aí, quando foi em 78, Charles Cooper e Rhodes, na dissertação de PhD de Rhodes, eles conseguiram desenvolver um método que a própria amostra atribuía pesos para cada uma das unidades analisadas e procurava um conjunto de pesos que fosse mais adequado para cada unidade. E aí ele estava desenvolvendo com isso ele conseguiu chegar na análise envoltória de dados, a DEA. Ele
na pesquisa dele, ele avaliou a eficiência técnica de escolas públicas nos Estados Unidos, e que utilizava 2 insumos e 3 produtos. A análise envoltória de dados, ela é uma técnica não paramétrica, e ela visa estimar e comparar a eficiência técnica dos processos produtivos através de uma fronteira de eficiência, e que tem como, e para isso existe uma condição, que as unidades avaliadas utilizem os mesmos produtos na produção dos mesmos insumos. Para entender a DEA, é preciso entender alguns conceitos, como eficiência, produtividade e eficácia. A eficiência diz respeito ao cumprimento de um objetivo, independente de como você chega a ele, independente, chegar a uma produção independente da quantidade de produtos e insumos utilizados. Já a produtividade é a relação entre quantidade produzida e os insumos utilizados. A eficiência é um pouco mais relativa, mas ela fala em alcançar um resultado pretendido utilizando o mínimo de recursos possível, sem excesso. A DEA, ela vem nos apresentar, depois de análise dos dados, a eficiência técnica, que compara a produtividade de uma unidade com a produtividade mais adequada, não um padrão pré-estabelecido. A eficiência técnica, ela pode ser orientada a insumo ou a produto. Quando ela é orientada a insumo, a quantidade mínima você visa que a quantidade mínima de recursos seja utilizada para alcançar determinado resultado. Já ela orientada a produto, ela visa utilizar os recursos que se tem para alcançar os maiores resultados possíveis. Além da eficiência técnica, a DEA ela nos apresenta um benchmark e alvos e folgas. Benchmarks são aquelas unidades referência. Então, ela vai dizer, tal unidade é ineficiente e ela tem que observar a unidade tal, que é a sua benchmark. O alvos e folgas, ele calcula em que ponto dos insumos ou dos inputs, dos inputs e dos outputs, né, dos insumos e dos produtos, que precisa ser melhorado em cada DMU ineficiente. Saneamento básico no Brasil. A Lei 14.026, que foi do ano passado, ela veio e modificou a Lei de 2007, que é considerada hoje o novo marco legal do saneamento. E estabelece que a complexidade... estabelece como saneamento básico não só o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, mas também a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais. A complexidade das operações necessárias ao suporte da vida humana, principalmente nesse sistema que a gente vive, capitalista, precisa de um eficiente sistema de saneamento. A qualidade ambiental e a qualidade de vida da população e das gerações futuras está muito relacionada a isso. O abastecimento de água potável, de acordo com a lei, é constituído da infraestrutura necessária desde a capacitação até o consumidor final, do saneamento, do esgotamento sanitário, desde das instalações prediais até a disposição final, que deve ser ambientalmente adequada. O índice de abastecimento de água hoje no Brasil é uma média de 83,7%, que é muito baixo. O Nordeste está com 73% apenas, em quarto lugar, só ganha para o Norte. Isso quer dizer que 34 milhões de brasileiros não têm acesso ao serviço de abastecimento total de água. O índice de esgotamento sanitário ainda é mais preocupante. O Brasil tem uma média de 54%, mas o Nordeste tem 28%. Ficando em quarto lugar de novo, só melhor do que o Norte, que está 12%. Isso em 2019. 96 milhões de brasileiros nesse ano não têm acesso ao serviço. Caracterização da área de estudo. A região metropolitana do Recife, ela foi criada em 1982, é constituída de 15 municípios e tem 4 milhões de habitantes. 73% do PIB de Pernambuco está concentrado na região metropolitana de Recife. Recife, porém, retém 47% do PIB da região, mas 78% ficam dentre os municípios de Recife, Jaboatão, Cabo e Pojuca. O método utilizado é o seguinte: nós pegamos os dados
disponíveis nos SNIS, os mais recentes no momento da pesquisa. Utilizamos a análise envoltória de dados. Para isso, para aplicar a análise envoltória de dados, nós usamos o sistema SAGEP, que é um sistema de análise de gestão de produtividade e eficiência da Unicinos, de um grupo de pesquisa, que é online, é gratuito, tem algumas limitações, mas para o número de DMUs, de unidades analisadas pela gente, não faria diferença. Foi colocado retornos variáveis de escala pelas peculiaridades de cada município, orientado a produto, porque a arrecadação é aquela, os recursos que são disponíveis são esses, e esses recursos têm que ser utilizados da melhor forma. É essa a visão da eficiência, né? Principalmente de questões sociais, como é a água e esgoto. Foram suprimidos os municípios de Araçoiaba, Goiânia, Ilha de Itamaracá e Itapissuma, porque não havia dados suficientes que a gente pudesse analisar. E aí os municípios analisados ficaram esses, né? São 11. Os inputs e outputs selecionados foram, como produtos, as receitas operacionais totais, as despesas totais com os serviços e os investimentos nos serviços. E como produtos, a população atendida, total atendida com ambos os serviços. Os resultados. A gente observa nos resultados que está longe de se alcançar o que a lei determina. A lei do ano passado determina que, em 31 de dezembro de 2033, 99% seja atendida da população, esteja atendida com água, abastecimento de água, e coleta tratamento de esgoto, 90%. Mas aí a gente consegue observar aqui unidades como Cabo, Camaragibe, Igaraçu, que não tem nem 10% de atendimento com esgotamento sanitário. Por outro lado, Olinda e Paulista apresentam 99% e 100% no índice de atendimento com água, né? Já atendem às disposições legais. O atendimento de rede de esgoto, com rede de esgoto, de água e esgoto, com um panorama nacional, você vê que o Brasil tem 83% de atendimento com água e 54% com esgoto. Já a região metropolitana, ela chega próximo aos números do Brasil em água, mas está muito aquém em esgoto. Chega perto dos números do estado de Pernambuco, que também são baixos, né? 81% de água e 28% de esgoto. Se você observar, 1.800.000 pessoas não têm acesso à água em Pernambuco, e 6,8 milhões não têm esgoto. Já na região metropolitana do Recife, nós temos 590 mil pessoas, de 4 milhões, que não têm acesso ao abastecimento de água. E quase 3 milhões de pessoas não têm acesso ao esgotamento sanitário. Os números de eficiência técnicas que a gente alcançou foram esses. Das 11 DMUs, né, das 11 unidades analisadas, Olinda, Cabo e Ipojuca não foram consideradas eficientes. Elas têm um índice menor que 1. Na DEA, se você alcançou 1, você é eficiente. Abaixo disso, é ineficiente. Mas aí observe que tem uma discrepância muito grande. Olinda está lá bem pertinho da eficiência, enquanto Ipojuca está muito aquém do que poderia estar. Aqui são as benchmark. Para o Cabo de Santo Agostinho e Olinda, nós tivemos como benchmark Paulista. Para Ipojuca, tivemos como benchmark Camaragibe. É o seguinte, Olinda está bem perto da eficiência. Os índices são semelhantes à sua benchmark nos serviços, né? No atendimento aos serviços, porém os valores de receitas operacionais e despesas de serviços realizados são bastante superiores, né? No município de Olinda. No município do Cabo, proporcionalmente ao número total, as receitas operacionais são maiores até, proporcionalmente ao número de habitantes, do que da sua benchmark paulista. A paulista tem números muito superiores, né? E chama a atenção o esgotamento sanitário, né, do Cabo de Santo Agostinho, que é muito baixo. O que 24 mil pessoas lá não têm acesso ao serviço, quase toda a população. Já Ipojuca ficou muito abaixo. Muito abaixo.
foram observados altos valores de investimento, tanto em abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário, e um número muito modesto no atendimento à população. As receitas operacionais, as receitas operacionais só perde para, fica em quarto lugar dentre os 11 municípios, né? Perdendo para o Recife, obviamente, são números muito grandes, porque a população é grande e o PIB também. Aqui a tabela que apresenta o cálculo dos alvos e folgas. E aí a gente pode ver que Olinda, ele bota uma modificação, um acréscimo, tanto nas receitas operacionais, tanto de Olinda como Ipojuca, despesas com os serviços para o Cabo, mas não para Olinda e Ipojuca. E aqui ele mostra todo onde o método ele aponta, né, que precisa melhorar. E aí você vê que a população atendida, tanto com um serviço como com o outro, precisa ser melhorado em todas as DMUs. A análise dos resultados aponta 8 eficientes e 3 ineficientes, né, dentro do universo de 11 DMUs. O que chama atenção é, como eu tinha falado antes, é a diferença entre os scores. Olinda está lá bem pertinho, com 0,97, e já a Ipojuca está muito, muito aquém, muito longe de alcançar aí a eficiência. A natureza, é importante salientar que a natureza paramétrica, não paramétrica do modelo mascara o baixo desempenho de todas as unidades. Então, todas as unidades têm um desempenho muito baixo. Mas como é um método não paramétrico, então ele vai avaliar dentro das unidades o desempenho delas, e não com um parâmetro. Porque se fosse paramétrico, nenhuma alcançaria, né? Porque teria que ser a universalização. Olinda ele coloca que seja aumentado as despesas, as receitas operacionais, aumentar os investimentos nos serviços e os habitantes atendidos com ambos os serviços. Porém, Olinda tem praticamente 100% da população atendida com abastecimento de água, não tem margem para aumento nesse ponto. 99,91% é atendida. Porém, tem muita margem para melhoria no serviço de esgotamento sanitário, principalmente na população total atendida e nos investimentos, no aumento, né, a possibilidade de aumento de investimento em esgotamento sanitário. O Cabo de Santo Agostinho, o modelo coloca para ele aumentar os investimentos de serviços na população atendida com ambos os serviços, né? Aumentar investimentos para aumentar a população atendida. E da mesma forma que Olinda, existe uma maior probabilidade de aumento, uma maior possibilidade de aumento referente à população total atendida com esgotamento sanitário, né? O Cabo apresenta 3,9% só da população atendida com esgotamento sanitário, então tem que atacar esse ponto. Já em Pojuca, o sistema coloca como possibilidade de aumento nas receitas operacionais, investimentos em ambos os serviços e habitantes atendidos em ambos os serviços. Porém, em Pojuca, quando a gente faz uma análise, ela que tem a melhor relação entre receita, despesas e investimentos. Tem um superávit muito maior do que todas as outras DMUs, e isso aí a gente considera Recife, que é muito grande. Ela tem um superávit de 30 e alguma coisa, 30 e poucos milhões, 36 milhões aproximadamente, enquanto o Recife tem um déficit de 200 milhões. Aí é quando entra o debate dos blocos e das regiões metropolitanas que foram instituídos agora com um novo marco legal, né? Mas aí isso mostra que Ipojuca ela tem uma possibilidade grande de investimento, né? E de melhor atender a população com ambos os serviços. E é isso, essas são as referências que eu utilizei no trabalho. Obrigado. Obrigado, Roosevelt. Realmente tinha muita coisa para você apresentar, né? Tanto da extensa pesquisa. Deu uma corrida, mas estourou, não foi, professor, o tempo? Mas é importante que você consiga apresentar o seu trabalho inteiro, né? Então, assim, por isso que eu avisei ali, mas de maneira discreta, porque para não atrapalhar também. Mas, enfim, foi bom, acho que você conseguiu concluir tudo. E agora, como é de praxe, a gente chama o avaliador externo, no caso do professor Claudiano, para fazer as considerações dele em relação ao trabalho. Claudiano, é contigo, você tem aí também cerca de 20 minutos para fazer suas considerações.
Obrigado. Boa tarde, tudo bom, Rosualdo? Parabéns pela conclusão do seu curso aí, pela conclusão da sua pesquisa. Obrigado. Parabéns você e agradeço a gentileza do convite e também saúde a professora Alessandra, que eu conheci no trabalho de uma outra colega sua. E estou em regime de férias, então realmente estou mais informal por isso. Peço desculpas aí por não estar no ambiente adequado, está um barulho aqui, mas eu estou nas casas dos outros, então é por esse motivo que eu estou dessa forma, viu? Me justifico para que você possa ter ciência disso aí. Eu li seu trabalho, eu fiz algumas observações aqui, só mesmo para... Só um segundinho. Eu conheci o método de análise de vetor de dados na faculdade, lá em Brasília, na época do doutorado. Cadu, que também foi um árduo interessado pela metodologia. Eu não avancei tanto. Cadu avançou mais, ele se interessou mais. E eu fiquei feliz de saber que você estava desenvolvendo esse trabalho aí, ele conseguiu, de alguma maneira, incentivar outras pessoas a fazerem, e você chegou nesse caminho. As minhas considerações para você são pequenas, todas elas estão escritas no trabalho. Eu recomendo a formatação para que você possa ter seu trabalho redondinho, sabe? Em questões de português. Isso aí é óbvio, né? Todos nós precisamos, eu mesmo preciso sempre. Mas a primeira dúvida pontual ou observação, que eu sempre falo, e acho que você é o chato disso, é que no seu trabalho de pesquisa, trabalho assim, acadêmico, ele sempre tem que ter uma pergunta clara para que a gente saiba o que você está fazendo. Quando você coloca um objetivo, eu posso intuir qual é a sua pergunta, entendeu? Mas eu sou livre para pensar o que eu quiser. Quando você coloca a sua pergunta, eu não sou livre para pensar o que eu quiser. A sua pergunta está clara, está dizendo, olha, quero saber quais são os prestadores de serviço de abastecimento, blá, 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 mais eficientes no sistema da RMR, por exemplo. Quero saber se dentre os prestadores de serviço há algum tipo de ineficiência crônica. Ou seja, na introdução lá, você precisa colocar isso para que fique claro, amarrado, não fique solto, e aí o seu trabalho fica ainda mais redondinho. Essa foi a primeira observação que eu coloquei aqui para você. Eu intuí que a sua pergunta é quais são os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário que são considerados mais eficientes. Eu intuí essa pergunta. Pode não ter sido essa, mas foi essa que eu intuí, entendeu? Então, esse é um primeiro ponto que eu coloco para você aí. E aí, eu entendi que você está tendo... Bom, é uma maximização, né? Você viu lá. Você está ou reduzindo insumo ou maximizando o produto, né? Ou seja, você decidiu ir orientado ao produto. Então, você está maximizando o resultado. Se eu entendi corretamente. Uma pergunta que eu te fiz é, como eu não conheço o SAGEP, eu não estou tão familiarizado com o método do software, do método e o software, são dois outputs, né? Se eu entendi claramente. Eles entram os dois separados ou você fez algum tipo de manobra aritmética com a média? Como é que você faz isso? Não. Entra os dois separados. Entraram 4 inputs separadamente e 2 outputs. Entendi. Em função disso, o score lá que sai, que é o score da eficiência, ele é só uma coluna de dados mesmo. Isso. Ele é um score único, né? Ele apresenta esse score e as unidades, as DMUs consideradas eficientes, elas vão conseguir um score de 100%. Ela está eficiente, ela é 100%. Abaixo disso é ineficiente. Mas aí tem os graus de ineficiência. Não tem os graus de eficiência, mas tem os graus de ineficiência. E aí é quando tem as três unidades lá, os 3 municípios, e aí um está bem pertinho lá e o outro está muito aquém da eficiência. Ô, Rússio, mas eu acho que a pergunta do Claudiano é se você tem um único resultado para os 2 outputs ou um resultado para cada. É isso, Claudiano? Não. Um único. É o único mesmo, né? Porque quando é orientada para insumo, cada insumo tem um score, né? Tem um valor de eficiência. Essa era outra pergunta que eu tinha, eu entendi que você está fazendo uma análise, você coloca assim, o intuito dessa pesquisa é avaliar a melhor forma de utilização dos recursos disponíveis, né? Nem por curiosidade você fez o modelo via orientada para insumo? Eu fiz em outro, no começo da pesquisa, para relacionar. Eu não estou muito próximo. Eu
eu me lembro que ficou muito próximo o resultado. Também fiz porque são dois modelos, CCR, né, que E são de variável. retornos constantes e retornos variáveis. Também, os retornos constantes, por incrível que pareça, deu um resultado muito próximo dos variáveis. As DMUs ineficientes foram as mesmas, porém os scores foram diferentes. Assim, o modelo sem ser variável, ele é mais benevolente com as unidades. Ele dá um score mais alto. De retornos variáveis, não. Ele já é mais rigoroso, ele deu uns scores menores para as mesmas unidades que foram consideradas ineficientes. Essa é uma dúvida, porque eu estava pensando aqui, por que não? E aí eu queria entender se essa decisão... Porque você pode analisar o problema pelas duas óticas, né? Mas você escolheu o produto. Eu só queria entender se tinha algum motivo especial. Sim, dentro da pesquisa, alguns autores expuseram que quando se trata de questões sociais, de bem-estar da população, que existem externalidades que não podem ser mensuradas, né? Que é o bem-estar da população, que tem dificuldade de ser mensurado, e que existe a questão da arrecadação dos insumos, no caso, né? Que é a verba, deveria ser orientado a produto para que se tivesse uma ideia do que se pode fazer com os recursos que tem disponíveis, sem onerar o serviço para a população. Aí por isso que a gente orientou a produto. Então eu vou marcar aqui no amarelo, no parágrafo que você explica que você vai fazer orientada a produto. Vou botar um comentário, eu vou te mandar esse texto, tá? Para você e para o Cadu. Que é você colocar 2, 3 linhas, essa explicação que você acabou de me dar. Ou seja, uma justificativa simples. Na verdade, ela não é sua, a decisão não foi sua por si só, né? Você tem um lastro, e aí você coloca isso, justificar a adoção. Eu coloquei em algum ponto do trabalho, professor. Eu não sei exatamente qual foi. Não, tranquilo. Mas, se você enfim, encontra assim. eu toco no assunto de novo e tento procurar outro autor. Vale Né? a pena você mudar de posição, mas assim, colocando isso no ato da escolha, porque aí o leitor mais exigente, ele pode olhar com mais atenção e explicar, principalmente para quem está começando. Os seus colegas vão pegar o seu trabalho e vão, ele usou, mas por que ele usou? Assim, talvez você já está mais experiente, não vai fazer essa mesma pergunta, mas eu, por exemplo, o leitor menos acostumado com o tema, vai olhar isso. A outra coisa era que, deixa eu só achar aqui, só um segundinho. Tá. Então, você estava colocando sobre o índice de 1, né? Isso vale para orientada a produto, né? Se você for para insumo, já muda, né? Ela não tem a limitação para cima do numeral 1 do score, né? Então, não é a DEA por si só que ela vai até 1, entendeu? É a orientada a produto que vai até 1. Aí, se você um dia pegar um trabalho e tiver com numerações superiores a 1, ela não está errada, porque orientada para insumo é diferente. Vale a pena dar uma olhadinha também. E outra sugestão que eu queria dar aqui, essa parte do benchmark, que seria você, se bem que eu estou um pouco na dúvida, porque você colocou aqui na última tabela uns valores aqui, relembrando esse assunto que eu tinha parado de ler, eu estava observando que alguns autores fazem uma análise pegando a diferença entre o inteiro e o número de ineficiência, ou seja, o valor do score, né? Então, alguns colocam um sobre o valor e subtrai isso de um número inteiro, que seria o 100%. E há uma interpretação para essas margens de diferença. As suas tabelas aqui, eu não vejo isso. Posso estar enganado, é você que vai me dizer qual é. Se não tem, eu ia sugerir para você olhar. Eu botei um link do vídeo, onde eu sugiro isso. É um vídeo em português também, você pode olhar. Ele faz no R, Cadu, mas o raciocínio é o mesmo. Porque nada mais é do que ele vai escolher os scores, né? Aí você faz a operação algébricazinha na mão mesmo, se você quiser, um vetorzinho. Aí você acha os valores, você pode fazer uma interpretação. Essa interpretação é muito interessante, porque ela trabalha
fazendo essa comparação com o benchmark, né, que é o que você está colocando. Acho que pode ser interessante explicitar isso no texto, explicitar. Como eu li de modo rápido o trabalho, não desatento, mas eu estava realmente cansado, peço desculpas a você por isso, eu posso ter me perdido aqui nesse ponto, mas vale a pena também salientar isso, porque é o diferencial do seu trabalho. Se você coloca isso, você faz a análise de DMU para DMU em relação ao benchmark com as diferenças de margem. Se você faz a análise só das dimensões, essa é maior do que aquela, ou... Tranquilo. Desculpa. Pode ficar tranquilo. Perdão, gente. Então, você pode fazer um aumento de detalhe na análise, bem pequenininho, sem gerar maior trabalho para a sua pesquisa, mas melhorando a qualidade dela. Talvez valha a pena para o artigo, Cadu. Talvez não para STCC. Já atende, viu, Rosville? Já atende. Mas se você quiser publicizar o seu trabalho, publicá-lo, aí eu recomendo, tá? Recomendo que vai melhorar. E a gente pode colocar, inclusive, usar o software para poder gerar os gráficos para você com mais facilidade também. E aí tem vários pacotes que você pode usar. Cadu já está familiarizado, eu não sei qual é o seu nível de familiaridade, mas pode te ajudar bastante a fazer esse trabalho. E eu queria te parabenizar, cara, porque assim, a gente sabe que na graduação a gente pode pegar caminhos mais simples e mais menos desafiadores, mas parabéns, eu não sei qual é a sua idade. Quantos anos você tem? 38. Ah, você é um cara mais maduro, por isso que você foi por esse caminho. É explicado. É isso aí, cara. Que bom que você pegou esse caminho aí, você seguiu um trabalho mais robusto. Eu parabenizo. As minhas dicas para você são essas que eu coloquei. Eu realmente estou enferrujado com a metodologia, trabalhei muito pouco com ela. Mas em termos de qualidade do seu trabalho, eu lhe parabenizo e não vejo nenhum demérito, pelo contrário. Se eu fosse você, fazia esse refinamento e publicaria. Acho que é um trabalho interessante e contribui para que a comunidade de Pernambuco possa conhecer um pouco melhor sobre o sistema daí. E uma pena que você não tenha dados de todas as cidades, né? Uma pena, seria muito legal se tivesse toda a região. 185, muita gente. Outra sugestão, aí vale pensar, eu não falei, mas tinha anotado aqui. Alguns trabalhos também fazem análise ano a ano, considerando a diferença entre a meta, né? Então, se você tem essa possibilidade, para um artigo valeria a pena a expansão do análise para ano a ano. Então, talvez você teria resultados diferentes ano a ano, porque aí seria em relação à meta e a variação de alcance na meta, ou seja, quanto cada cidade tem alcançado proximidade com essa universalização, vamos assim dizer. Só que aí seria já um trabalho de múltiplas colunas, né? E não mais de uma só. Professor, não tinha dados, a gente teve que tirar essas 4 cidades porque não tinha dados de abastecimento total com esgotamento sanitário. Entendi. Aí, como todas as DMUs têm que ter os mesmos produtos, os mesmos dados, os mesmos produtos, os mesmos insumos. Outra coisa, a gente trabalhou os dados de 2019 porque era o que tinha disponível. Tá. E aí, quando foi agora, se eu não me engano, dia 18, dia 20 de dezembro, saíram os dados de 2020. Entendi. Aí eu dei uma olhada assim por cima, assim rapidamente, porque no site do SNIS, ele dá um panorama, ele bota o mapa, é bem interativo. Então é até divertido você entrar para olhar. E aí, como eu estou estudando um negócio, aí eu fui olhar. Aí eu dando uma olhada, diferenças muito poucas. Por exemplo, a gente tem no Nordeste um índice de 28% de esgotamento sanitário passou para 30% em 2020. No Norte, que era 13%, passou para 14%, quase 15%. Assim. Para trás você tem também os dados? Para trás tem tudo. Só não tem dado muito para trás, mas até 2000... Talvez... Não para esse TCC, mas para uma expansão ou alguma coisa, Cadu, talvez valha a pena. Agora, o SNIS é autodeclaratório, então vale a pena também você citar isso como uma fragilidade do dado, entendeu? Porque são os municípios que fazem essa alimentação, então a gente tem algumas fraquezas na qualidade do dado. Ele é o dado oficial, tem que ser usado, mas é bom colocar isso. E, na realidade, quem faz as declarações são as prestadoras. Então, aí é que fragiliza mais ainda, né? Porque eu estou prestando serviço, se eu puder puxar para cima o dado ali, eu vou puxar, né? Mas é isso. Essas são as minhas sugestões para você, Roosevelt.
E parabéns e obrigado, viu, pela oportunidade de assistir a sua apresentação aí. Obrigado, Cadu. Obrigado, professor. Valeu, Claudiano. Obrigado mais uma vez pela sua participação, suas considerações aí, né, e pela disponibilidade. Sabe que a gente está no período aí, finalzinho de ano, todo mundo querendo descansar, uma redezinha muito mais interessante. Aí agora eu chamo a digníssima, querida doutora Alessandra para fazer suas considerações. A lei é contigo aí. Primeiramente, obrigada, Cadu, obrigada, Roosevelt, por poder aprender um pouco mais com vocês, né? E ler um pouco sobre essa temática que eu acho de extrema importância, tá? Roosevelt, eu acho que o teu trabalho, só de uma forma geral, para te tranquilizar, eu achei ele muito bom. Achei que você conseguiu desenhar umas coisas bem importantes para um TCC, né? E aí eu acho que você traz um pouco essa maturidade para o teu trabalho, tá? Eu gostei da tua objetividade, da tua assertividade. Quando o Cadu me convidou, né, para o teu TCC, eu também, Claudiano, numa maior correria, né, que a gente está, menino de férias, né, a família de férias, família puxando para uns assuntos, e a gente tentando, né, se reservar. E aí, quando eu vi teu trabalho, que tinha, acho que tinha menos de 40 páginas, né, e aí eu fui vendo, eu digo, ai, que bom. Eu adoro escritas objetivas, né, assertivas, eficientes, né, e aí tu traz o conceito que tu coloca no teu trabalho, tá? E eu gostei bastante disso. E eu fiquei aqui, né, analisando, né, junto com as contribuições do professor Claudiano, essa análise ano a ano. Eu fiquei pensando já na cidade do Recife, que a gente está tendo vários investimentos, né, tem a parceria público-privada, você deve estar acompanhando bem na área de saneamento. Será que se a gente pegasse nos últimos 10 anos e analisar só a cidade do Recife, eu acho que dá um trabalho bem legal, tá? Aí, que você, Cadu, não para o teu TCC agora, eu acho que isso são ideias. Eu acho que um dos pontos importantes que você pode colocar no teu trabalho, lá no final, na conclusão, são sugestões, tá? Eu acho que teu trabalho abre um leque para sugestões. E acho que essa poderia ser uma sugestão bem importante, tá? Outra sugestão, eu vi que você suprimiu aí na tua análise 4 municípios, né? Eu digo, olha, tem 15, 4 municípios ficaram fora, 30% quase saiu. Aí eu digo, será que valeria a pena trabalhar com a média da região, tentar trazer algumas hipóteses, média da região metropolitana e trabalhar com aquilo naquela região, sabe? Naquele município, para ver se dava para fazer uma análise geral da região metropolitana. São suposições que a gente às vezes tem que fazer na ausência de algum dado, sabe? Mas a gente deixa explícito na metodologia as hipóteses, as aproximações que foram feitas para realizar uma análise, sabe? E aí eu acho que são sugestões que você abre o leque, e acontece muito, principalmente no curso de gestão ambiental, os alunos que chegam com poucas ideias para fazer um TCC, e aí pega um TCC que dá uma base, dá uma luz, você também vai ter esse prazer de ver teu trabalho evoluindo, é bem legal, sabe? De repente a gente quer abraçar o mundo num TCC, e não dá, porque a gente tem tempo, a gente tem outros trabalhos, né? A gente tem que fechar um ciclo, mas aí você já deixa, né, para outros desenvolver um trabalho, Cadu também com outros alunos. Eu acho que essa é a grandeza. Eu acho que isso é uma contribuição bem importante para um TCC, é abrir a janela para outros trabalhos, tá, Roosevelt? E acho que teu trabalho já cumpre isso, é uma coisa muito boa, tá? Eu achei teu trabalho, só de uma forma, um panorama bem geral, acho que teu trabalho, tu tem uma escrita coesa, tu tem uma escrita legal, tá? Teu trabalho se torna interessante, tem um texto fluido, acho que isso é uma coisa também muito boa. Assim, alguns pouquinhos errinhos de pontuação, citação, coisas que eu pontuei, tá, no teu trabalho, eu vou deixar, vou enviar para você, para Cadu, e aí você vai ponto a ponto, eu não vou falar isso aqui, eu prefiro comentar aqui outras coisas que talvez deixem mais interessantes nessa discussão. Mas acho que, de uma forma geral, os requisitos gerais do teu TCC são atendidos, para te deixar bem tranquilo, tá, Roosevelt? E eu gostei demais, assim, da estrutura geral do teu trabalho, sobre a apresentação, né? A gente sempre, às vezes, se perde um pouco, né? A gente quer falar tudo que a gente sabe no trabalho, que a gente quer vender o nosso peixe, tudo que a gente estudou, tudo que a gente aprendeu. E, assim, eu te deixo como uma dica. E eu sempre coloco isso nas dicas dos meus alunos de seminários, né? E nas outras disciplinas. Prepara os slides, bota 1 minuto por slide e tenta enaltecer a parte mais importante do teu trabalho. Eu estava louca para tu descrever na tua apresentação, descrever melhor a metodologia, as bases de cálculos, trabalhar com teus resultados. E aí eu vi que tu trabalha um pouco com mapas, né? Eu vi na tua metodologia que tu fez os mapas, foi o autor. Estava toda para tu trabalhar com aquelas tabelas e trazer os mapas mostrando quais são os municípios que têm mais eficiência, mostrar uma distribuição espacial disso, sabe? E aí eu digo, ele vai trazer na apresentação, mas não trouxe. Mas aí eu deixei aqui a deixa para tu trazer no teu trabalho. Até para Cadu, você apresentar depois, mais na frente, né? Tenho certeza que Cadu vai te chamar em algum outro momento. Se não te chamar, eu te chamo.
para mostrar em algum outro momento, em outras disciplinas, seu trabalho, tá? E aí, essa parte visual é exatamente o objetivo que a gente tem no gestão ambiental. É você sair acumulando os conhecimentos, disciplina a disciplina, e no TCC mostrar tudo que você, né, mais se identificou. E não precisa necessariamente trazer todas as disciplinas, mas aquelas disciplinas principais, no qual a gente tem mais afinidade, no qual a gente trabalhou mais. Eu acho que tu engloba isso no teu TCC, tá? E a gente sempre cobra mais, a gente sabe, né? Onde é que a gente pode cobrar e onde é que vem, viu, Roosevelt? Eu sei que você vai. Tem alguns ajustes, assim, no resumo. Eu acho que falta um pouco você trazer no seu resumo os principais resultados do teu trabalho, né? E aí, às vezes, o resumo a gente deixa no final mesmo, a gente já está cansado, quer finalizar. E retratou exatamente isso, o teu resumo. Você traz um resumo da introdução, um resumo da revisão bibliográfica, um resuminho da metodologia, e aí o resumo dos resultados foi uma linha. Conclusão, acabou. Eu digo isso, não teve tempo. Mas aí agora você vai ter um tempinho aí para fazer esse ajuste, tá? De uma forma geral, achei tua introdução boa. Eu acho que você também sente falta dessa questão motivacional. O que é que você está procurando responder com o teu trabalho? Eu acho que é a hora que tu, na introdução, é a hora que tu traz o leitor a mergulhar ainda mais. Seu trabalho é tão gostoso de ler, tu trazer uma pergunta que a gente vai achar a resposta nas entrelinhas do teu trabalho, eu acho que é bem importante, tá, Roosevelt? E não acho que seria uma coisa tão trabalhosa. Você já sabe o que está buscando, certo? Sabe uma coisa que eu senti falta? E eu perguntar se foi falta de tempo ou falta de organização, ou se já estão preparando a forma de escrita do artigo. Mas, em geral, uma das primeiras coisas que eu peço aos meus alunos são os objetivos específicos. E aí eu não vi no teu trabalho os objetivos específicos, Roosevelt. Que normalmente a gente coloca, são 3 objetivos principais, e esses objetivos ajudam a gente a desenhar o trabalho todo. Tá? Então, eu fico imaginando, qual é o objetivo dele? É levantar informações sobre os dados de abastecimento de água e saneamento, utilizando bases oficiais, que é o SNIS, no caso. É um objetivo específico seu. É calcular a eficiência dos gastos públicos na área de abastecimento e esgotamento sanitário, seria o segundo objetivo específico. Elencar os municípios que são considerados eficientes na região metropolitana do Recife, seria um terceiro objetivo específico. Então, isso aí já ajudava tu a desenhar a tua metodologia, teus resultados de discussão, sabe? E aí eu senti falta. Eu sei que no artigo não é obrigatório um objetivo específico, mas ajuda bastante, tá? E aí, num TCC, em geral, ele é um item essencial, tá? Então, eu acho que você, em um TCC, em um artigo não, mas em um TCC, sim, eu acho que seria interessante você descrever isso. E aí ajuda tu a desenhar tuas questões motivacionais. Eu acho que traz muita coisa. Um objetivo específico bem desenhado te ajuda aí, tá? Então, eu dei uma sugestão aí de 3 objetivos. Tá gravando, né? Tu tens aí a gravação, pode até te ajudar a escrever ele melhor, tá? Eu achei tua revisão bibliográfica bem concisa, bem objetiva ao tema do teu trabalho. Eu só senti falta de outros trabalhos utilizando os resultados, apresentando os resultados da análise utilizando o DEA, né? O método da análise envoltória de dados. Eu só senti falta disso na tua revisão bibliográfica. Será que tem outros trabalhos utilizando essa metodologia com outros municípios? O que apontou? Então, era só, acho que mais aí uns 3 parágrafos, uma paginazinha, dessa parte dos principais resultados que podem ser gerados numa análise envoltória de dados. Sabe, Roosevelt? Acho que só isso. Até porque, normalmente, tem um artigo científico, né, que eu acho que teu trabalho tem conteúdo para tu evoluir para um artigo. A gente normalmente precisa disso para discutir melhor os resultados, tá? Você discute seus resultados, mas você não faz nenhuma análise comparativa com outros autores, né? E aí, esses poucos artigos que eu vi até que você traz alguns artigos na tua referência bibliográfica, tá? Eu acho que era só trazer outros resultados, tá? Com outros municípios, o que é que você obteve de resultados, tá? Eu estou passando bem geral, ponto a ponto, mas eu deixei, tá, no documento, algumas considerações mais específicas na tua introdução, na tua revisão bibliográfica, tá? E aí você olha depois com cautela e você tem meu contato, qualquer coisa você pode me procurar sem problemas. E aí eu vim na metodologia, né? Veja, eu nunca trabalhei com análise envoltória de dados, né? A gente trabalha com informações, a gente calcula indicadores, calcula índices, né? Mas com a metodologia que você trabalhou, eu não conheço. Mas aí eu fiquei com vontade de estudar, tá? Eu fiquei querendo entender. E uma das primeiras perguntas que eu vi no teu resultado foi eficiência técnica, tá? E aí eu, como engenheira, né, eu fiquei, qual foi a equação que ele usou para calcular a eficiência técnica, né? Eu vi que você traz os inputs, os outputs, né?
E, na minha visão de engenharia, inputs são os dados de entrada do modelo e os outputs são dados de saída do modelo, né? E aí, como foi essa transformação? Tá? Como você chegou no cálculo de eficiência técnica? E aí eu não vi na tua metodologia, tá? Aí eu digo, rapaz, eu fiquei na curiosidade, tá, Roosevelt? Eu acho que metodologia é para você detalhar o método, é para você dizer como é feito, quais são as equações principais, ou, se não foi o objetivo do seu trabalho estudar essas equações, que eu não vi como objetivo do seu trabalho isso, pelo menos você aponta onde encontrar o detalhamento dessas equações. Qual é o artigo, qual é o documento que tem o detalhamento dessas equações, tá? E aí eu fiquei pensando muito, né? Olhando para voltava para a tua revisão bibliográfica, né? Voltava para o teu resultado. Eu não sei como foi feito o cálculo de eficiência. Será que utilizou gastos públicos sobre o número de habitantes atendidos, né? E aí depois eu vi que ele trabalhou com os benchmarks. Como foi o estabelecimento desse benchmark, né? Como foi o cálculo desses alvos e folgas? Como é que você chegou naqueles números? Então eu acho que na metodologia eu acho que vale você aí utilizar esse tipo de ajuste e trazer como foi exatamente feito isso. Quais são as equações, qual é a base, como é feita essa transformação. Ou apontam um artigo que tenha o detalhamento disso. Tá? Tem uma outra parte, e aí, assim, eu trabalhei com... todo mundo trabalha um pouco, né, com saneamento, na área de resíduos, na área de água, de esgoto, a gente sempre usa o SNIS, porque é a base oficial existente, né, mesmo tem nas suas falhas. E aí o SNIS, cada indicador, né, ele tem uma numeração, né, cada colunazinha ele tem uma numeração. Então, eu ia só sugerir para você trazer essa numeração de qual indicador exato você usou, tá, Roosevelt? Porque às vezes a gente trabalha com receita operacional bruta, né, receita operacional total da população urbana, na população rural. Tal. Então, eu acho que era só para você, apesar que ele trabalha com população urbana, né, o SNIS. Mas aí eu sugiro só você apontar exatamente qual é o número do indicador, né, que o SNIS aponta, tá? Então, a metodologia, eu senti que falta um pouquinho aí, tá? E até para você aprovar um artigo, para você escrever esse artigo, eu tenho certeza que vão bater isso em você, tá? Então, veja, para o TCC atende, Roosevelt, mas eu acho que são coisas que a gente sempre quer melhorar o trabalho, né? Eu acho que são contribuições, tá? Nos resultados, aí eu disse, pronto, vamos lá, nos resultados, eu quero ver, né? Deu para ver os mapas, ele usou os mapas lá na frente, e aí eu estava querendo ver os mapas aqui, os dados distribuídos espacialmente também. E aí eu vi essa tabela 1 tua, eu acho que de repente você poderia trazer alguma forma de visualização melhor. Tem muita informação aqui, né? E é muito bom isso. E aí eu fiquei olhando, né? Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, tem um dos melhores índices, né, de atendimento de água, né? Vim aqui Paulista, né, com 100% da população, tal. E aí eu estava doida para ver, né, distribuindo espacialmente, onde que se tem, né, os maiores índices. Classifica por range, por exemplo, de 90% a 100%, né, classificado como bom. Você cria ali esse range, ou pega a base de algum autor que cria um range desse. E aí você ia fazendo um range para índice de água, para atendimento ao esgoto, sabe? Trabalharia isso só para melhorar a visualização do teu trabalho. Acho que tu tem muita forma de analisar, muitas formas. E aí depois você viria, né, para os investimentos. Onde foi que tiveram maiores investimentos, menores investimentos? De repente fazer uma pequena parametrização. Nem sei se esse seria o nome certo, né? Colocar, por exemplo, investimento por quantidade de população atendida, sabe? Para tentar ver o número, para comparar um município com o outro, de alguma forma. Pode ser? Pode falar, Roosevelt, à vontade. Professora, é porque é o seguinte, a gente começa a fazer a pesquisa e tem um conhecimento mínimo do negócio, e aí quando termina a pesquisa a gente está sabendo menos, né? Tem meio mundo de coisa que vai vindo na cabeça, e meio mundo de dúvida, e meio mundo de coisa, enfim. Eu fiz, e não coloquei no trabalho, porque fiz no final, justamente para fazer as conclusões, eu fiz uma relação entre as receitas e despesas e investimentos. E aí dá para observar, através desses dados, quais os municípios que têm um déficit ou um superávit, né? Porque com essa discussão do novo marco, também se bateu muito no ponto dos municípios que dão prejuízo e os municípios que dão lucro. E eu fiz uma tabelinha, coloquei no Excel, eu tenho isso no Excel, mas eu usei como base só
para falar nas conclusões. Já tem isso pronto, Roosevelt? Tem. Ah, Tá até bem fácil aqui. Eu botaria. Eu acho que você... E dá para ver que você tenta discutir esses teus dados e aí fica faltando alguma informação base, alguma informação de referência. Tá? A gente se perde no texto. E tu trazer essas tabelas como base, trazer essas análises, né? Somente na forma de tabelas e quadros, eu acho que ajuda bastante. E aí é você dizer para uma banca que tem uma coisa no botão de trabalho e a gente quer pedindo, quero, tá? Então, eu colocaria, tenho certeza que teu orientador já está aí rindo, dizendo, vai colocar. Eu sei que Cadu vai te cobrar isso, tá? Eu colocaria, eu acho que está faltando algum... Eu acho que você vem aqui com as informações tão boas, né, de população atendida, né, na tabela 1, acho que é na página 28, né, do trabalho. E na página 29 já vem direto para a eficiência, né? Ou na página 20 e 30. Já vem direto para a eficiência. E aí eu digo, rapaz, tem um gap aqui enorme. Até chegar nessa eficiência, você pode trabalhar com essa análise desses dados existentes, tá? E eu, assim, sem equação, eu não consegui entender como foi calculada essa eficiência e não consegui, né? Diga, Roosevelt. Eu coloquei a equação, a primeira, que foi desenvolvida lá em 78, que utilizava, assim, que era Y são os produtos, X os insumos, e aí a relação é Y igual à função dos insumos. F de X1, X2, X3, Y igual a... E aí, depois, com os outros métodos que foram desenvolvidos, que não são, que aceitam, que atribuem pesos, porque era um problema sério no primeiro método, a atribuição de pesos. E aí ficava difícil de você dizer, eu vou atribuir um peso para esse município porque ele tem um PIB menor do que para esse, mas em que peso em relação aos outros, né? Então, o que acontece? No modelo seguinte, a fórmula, né, já é um negócio desse tamanho. Já aumentou muito e já ficou bem mais complexo. Aí foi quando eu suprimi, né? Não, suprima não, traga. Eu vou colocar. Você não usou o SAGEP? O SAGEP deve ter essa descrição, né? O SAGEP, professor, é o seguinte. Eles publicaram um livro sobre o modelo e o sistema e o software deles. E aí, esse livro, ele foca no modelo, no DEA. E disponibilizam o software para uso geral, online, gratuito. Porém, algumas coisas eu mesmo me baseei para poder aprender a usar. Eu fui numa dissertação de mestrado. E aí o cara ele faz uma análise de todos não, mas eu acho que de uma grande parte dos softwares que tem disponíveis para isso. E aí ele coloca o que é gratuito, o que é pago, o que é gratuito, até quantas DMUs, até quantos produtos, insumos ele aceita de forma gratuita. E aí esse autor, ele usou o SAGEP. E aí ele dá todas as informações sobre o software. Pronto, aí você vai, na sua metodologia, você vai citar esse documento desse autor. E aí, por exemplo, eu que fiquei curiosa, ou qualquer pessoa que vá trabalhar com esse método, utilizando essas informações, vai ter que acessar esse autor para conseguir compreender como foi feita essa transformação, entendeu, Roosevelt? Eu acho que assim, isso acontece muito com a gente que usa software pronto, um software caixa preta. Todo software, em geral, ele tem o manual do usuário e o manual técnico, né? Então, no manual do usuário é o passo a passo de uso mesmo, e o manual técnico é onde a gente quer entender. Por exemplo, se eu quero tirar aquelas informações do software e quero trabalhar ele de forma diferente, eu vou ter que fazer uma programaçãozinha, vou trabalhar diferente e vou fazer essas equações, tá? Até para testar essas equações, até para fazer várias análises diferentes. Então, eu acho que você teria que fazer essas citações, tá? E aí, no caso, só para eu entender, a saída desse SAGEP, você insere esses inputs e eles já saem com os dados de eficiência, tipo esse dado 1, 0,97, 0,7 da tabela 3, na página 30. Ele já sai isso de eficiência técnica? Exatamente. A gente insere, a gente abre, né, o software online, não precisa instalar, e aí a gente coloca os inputs e os outputs. Primeiro a gente faz
escolhe se quer a análise a orientação, se vai ser variável ou não, né? Retornos variáveis. Escolheu, tá lá. Aí já passa para o próximo passo, que é colocar uma tabela. A gente faz uma tabela no Excel e migra e faz e migra para o software com as DMUs em uma coluna, na primeira coluna, e aí os inputs e os outputs na sequência, e quando a gente passa essa tabela para o Sagep, ele trata os dados e já dá um resultado. E esse resultado, ele apresenta a eficiência técnica, ele apresenta as DMUs de referência, os benchmarks, e apresenta as folgas, que são as oportunidades de melhoria, né? Onde tem que se modificar, onde tem que mexer, onde tem que aumentar, onde tem que diminuir para chegar na eficiência das DMUs ineficientes. Agora, Roosevelt, só uma pergunta. Isso aí que você está fazendo, isso aí é o que tem que estar na sua metodologia. Entendeu? Isso aí, tudo que você está me falando, você tem que estar com isso na sua metodologia. Como você preparou os inputs, porque, veja, uma coisa são o que o software considera como input e o output. Outra coisa é o que você, como usuário do software, considera como input, quais são a inserção de informações que você teve e quais são os outputs do software. Pelo que eu estou entendendo agora, você me falando, os outputs do software são eficiência técnica, os benchmarks e as folgas e alvos. Entendeu? Tem uma confusão de termos aí, né? Porque assim, a gente usa input e output como insumo e produto. Né? Porque no final das contas, o que é que o software faz ali? Isso porque, assim, beleza, eu concordo, você tem que colocar a fórmula lá, mas eu tenho que lembrar o seguinte: a ideia é uma técnica de análise comparativa, né? Então, você chega lá e está dizendo, ó, existe uma função de produção que usa esses insumos. No caso lá foi gasto com, sei lá, abastecimento, outra coisa, e o que tem de produto é a quantidade de pessoas atendidas por água, a quantidade de pessoas de saneamento. Então, ele vai pegar isso, vai entender que tem 2 insumos, tem 2 produtos, ou 4 insumos, se for o caso de uso, né, e 2 produtos. Vai fazer algumas iterações, né, de maneira comparativa, dizer, ó, esse fulaninho aqui conseguiu uma quantidade maior de produto com os insumos dados, em comparação aos demais, né? E aí vai fazer a relação ali daquela quantidade de insumo utilizada com o produto conseguido, né, em comparação aos demais, e aí dá a diferença, que é a folga. Né? Aí, você falou que eu queria fazer a consideração aqui, surgiu. É porque aí a Alessandra colocou como os outputs sendo a saída do software. Exatamente. Mas aí, assim, é a saída do software, mas os outputs que a gente utiliza inputs e outputs como insumos e produtos, porém os outputs do sistema, do software, são os resultados. Pronto, eu lembrei o que eu queria falar. Quando o Roosevelt usa a eficiência técnica, ele usa o termo correto dentro da jargão da DEA. Por quê? Porque a gente tem eficiência técnica e eficiência econômica, que a gente pode calcular também usando a DEA. Mas para a gente calcular a eficiência econômica, a gente precisa ter o valor de cada insumo. Então, assim, na verdade, a gente já usou como insumo o gasto, não é? É o recurso. Mas se a gente utilizasse, por exemplo, quantidade de maquinário, né, ou de produto químico utilizado, né, a gente iria calcular a eficiência técnica no final. Se a gente quisesse calcular, além da eficiência técnica, a eficiência econômica, a gente teria que ter, além da quantidade do insumo, o preço desse insumo. Entendeu? Aí, só para deixar claro, por que usa a eficiência técnica enquanto termo, né, e não a eficiência econômica? Né? Aí você, mas você usou recurso financeiro como insumo, né? É verdade, a gente usou recurso financeiro como insumo, né, mas a gente poderia ter utilizado insumo que fosse um insumo físico, né? E aí, se a gente utilizasse o valor desse insumo, né, o preço desse insumo, que a gente conseguiria ter o cálculo da eficiência econômica. Eu entendi, Cadu. É só uma questão de nomenclatura diferente, sabe? Até meus alunos que eu trabalho com software,
Para a gente, uma coisa são entrada de informações, outra coisa são saída de informações, e isso que a gente chama de input e output. Eu penso igual você também, exatamente. A confusão que ela está citando é porque realmente, quando a gente pensa em software, né, Alessandra? O output do software é o resultado da operação que ele faz, né? Ele pode jogar isso na tela, num extrato, e aí o output do SAGEP é um vetor de números que gera aqueles códigos, né? E aí, quando ela estava falando, eu estava entendendo perfeitamente o que você estava colocando, mas não, essa confusão, vírgula, essa interpretação diferente é porque você conhece a parte de software, até melhor do que a gente, então por isso que você está falando ela. Isso faz todo sentido. Eu ia só pedir para vocês esclarecerem, sabe, Cadu? Porque eu acho que do mesmo jeito que o curso de gestão ambiental tem gente de todas as formações, né? E para mim, na área de engenharia, eu olhar dessa forma, eu fiquei pensando que a entrada dos dados que ele colocou no software era receita operacional, despesas totais, investimento em abastecimento, investimento em esgotamento. E a saída seria população total atendida com água de abastecimento, população total atendida com esgotamento. Então, para mim, ficou confuso isso, tá? E aí, quando eu vi que o output do software dele, né, era exatamente eficiência técnica, era o benchmark, as folgas e alvos, né? Então, eu fiquei super, assim, fiquei em conflito, tá? Eu digo, ou eu não estou entendendo, e eu vou ver isso na apresentação dele, né? Ou eu vou pedir ajuda, vou aprender outras formas, outras metodologias, né? E às vezes acontece mesmo. O pessoal aí de economia usa nomenclaturas diferentes de engenharia, e aí eu acho que a gente vai aprendendo junto, tá? Então, acho que só seria uma coisa de esclarecer isso, deixar claro. De repente, chamar uma coisa de insumos e produtos e outra coisa de inputs e outputs, sabe? Eu acho que seria uma sugestão aí para vocês reverem da melhor forma, tá? Mas obrigada pela aula, Cadu. Tá vendo aí? Aprendendo. E olha só, gente, eu achei que a parte todinha, assim, da página 30, até tu chegar nas tuas conclusões, né, Roosevelt, eu acho que tem muita coisa para se trabalhar. Eu fiquei fazendo várias reflexões ao ler cada município, fiquei pensando, por que Recife, né, tem um investimento maior, não teve um atendimento tão grande, né, e aí ele considerou como eficiente ou não eficiente, e aí por isso que veio esse conflito. Eu fiquei pensando que a eficiência que você tinha calculado, o software, era gastos públicos sobre o número de habitantes atendidos, como é que isso seria correlacionado, sabe? Fiquei pensando em outras formas de análise. Mas aí eu acho que cabe uma avaliação de vocês, cabe uma forma de vocês pensarem o que está aqui atende, né? Mas acho que para um artigo, de repente, eu não sei qual revista que vocês vão publicar, se vale melhor esclarecer alguns pontos, tá? Se vale a pena fazer uma pequena parametrização, que Roosevelt já fez, na verdade, para facilitar essas discussões aqui textuais, que você colocou até a página 31, né? Eu adorei essa tabela 4, né? Que você chamou dados das DMUs ineficientes e sua benchmark, tá? Eu achei bem legal. Essa informação traz a gente perceber, né? E conseguir comparar melhor, né? Os municípios que foram considerados ineficientes, né? Teve uma coisa até que eu fiquei em pergunta, em conflito, outra coisa, né? De conflito. Eu vi que tem momentos que você chama de município, depois você chama de DMUs, depois você chama de unidades. Eu não sei se vale a pena padronizar ou não, tá? Para mim ficou confuso. Eu digo, meu Deus, será que eu me perdi? Em algum momento ele transforma município em DMU? Fiquei confusa, tá? Mas eu entendi a diferença entre eles, viu? Mas eu demorei a entender. Eu não sei se vale a pena vocês pensarem em padronizar isso, tá? Em algum momento o texto, a partir de agora, os municípios serão chamados de DMUs. Ponto. E aí chama tudo DMU, entendeu? Não sei. Vocês vejam aí a melhor forma. E, de uma forma geral, assim, eu fiquei super curiosa também de como era o cálculo desses alvos e folgas, né? É como se fosse assim, o que é que precisa para tal município conseguir atender tanto de população. Eu achei que trouxe essa tabela para cá e não consegui compreender o que seria exatamente esses alvos e folgas que vocês trazem para cá. O que representa esse investimento em abastecimento de água, né, que vocês trouxeram para cá? O que representa essa população atendida com abastecimento de água? O que é que isso representa, essa informação na prática? Então, eu fiquei só sentindo melhor. Você termina a sua discussão com a tabela. Eu acho que falta melhor você descrever isso. E acho que é aquela falta de tempo no final, né? A gente já está cansado. É quando a gente, no final, vê que não aprendeu nada, falta coisa, né? Está em conflito já, está cansado no documento, não enxerga mais algumas coisas. Mas acho que falta... É muito estranho a gente terminar uma discussão com a tabela. Bah, tá? Eu acho que falta você detalhar melhor ela, tá, Roosevelt? Achei que suas conclusões também sugeriam alguns ajustes, tá? Nas tuas conclusões, depois você dá uma olhada. E sugeri também inserir essa parte de sugestões, tá? De trabalhos futuros a partir do teu trabalho, tá? Mas eu queria muito parabenizar, assim, eu acho que como um TCC de graduação,
eu acho que tu atendes muito bem. O que eu estou trazendo aqui são contribuições para teu trabalho ficar mais redondo, para teu trabalho ficar ainda melhor. Você traz um trabalho muito bom. Eu sei que tu trabalhou bastante para conseguir chegar nessas informações, tá? E eu queria parabenizar você, seu orientador, tá? Pela dedicação que vocês tiveram para conseguir trazer essa informação. E acho que você já traz uma contribuição bem relevante para o curso e traz como inspiração para outros trabalhos, tá? Então, eu queria parabenizar vocês dois e agradecer aí a parceria, o aprendizado, as aulas, né, e os esclarecimentos que Cadu e Claudiana aí trouxeram. É sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada, gente. É isso. Cadu, contigo. Well, obrigado mais uma vez por todas as suas considerações. São necessárias a incorporação delas, né? Com certeza que o entende assim também, e a gente vai fazer, né? Rúlio, eu vou pedir um tempinho a você, 4, 5 minutos, 6 minutos e meio. Eu mandei para a Alessandra e para a Claudiana aqui o link de outra sala, a gente vai se reunir lá, daqui a pouco a gente volta. Fica aí, não precisa sair da sala não, beleza? Mandei no teu zap, Claudiana.
Aê, Rússia, voltamos. Claudiane e Alexandre devem estar voltando aqui. Deixa eu abrir aqui na outra tela. Então, meu amigo, olhe, aos 29 do mês de dia 29 do mês de novembro de 2021, né, realizou-se a banca remota de Roosevelt Cordeiro de Lima, com o título Análise da Eficiência dos Gastos Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, da RMR. Depois de nos reunir com a banca aqui, o estudante foi aprovado com nota 9. Então, Roosevelt, meu velho, parabéns pela finalização desse ciclo. Acho que é opinião comum, não só em relação ao seu trabalho, que é um bom trabalho, né? Um trabalho muito bom, na verdade, mas da seu percurso durante o curso, né? Hoje, assim, as palavras da Alessandra, Claudiano não foi seu professor, mas teve a oportunidade de ver seu trabalho e ver um pouco quem é você enquanto profissional, né? A Alessandra, né, que agora já se analisou e fez sua opinião aqui. Eu fiz mais cedo para o Sr. Anselmo, quando eu comentei que era sua banca, ele ficou muito feliz também, porque a opinião de você sempre foi um bom aluno. Então, meu velho, meus parabéns, porque essa é a conclusão de um ciclo, né, muito importante que você fez de maneira muito, muito bem feita, né? E parabenizar você por chegar aqui. Se você quiser falar alguma coisa aí, fique à vontade. Eu quero agradecer, professor. Agradecer e agradecer a todo o corpo do IFPE, né? Eu fico comparando que eu entrei no curso de agronomia na Rural em 2004. E a estrutura que se tinha era um negócio muito precário, era um negócio absurdo, assim. Não se tinha nenhum ônibus, para ter ideia. Tinha um ônibus sem banheiro que só podia rodar por aqui, pela região. E quando eu entrei no IF, em 2017, eu percebi uma diferença absurda, né? De estrutura, de tudo. Até da atenção que os professores, do tempo, da atenção que os professores demandavam com os alunos. Que eu não percebia isso no curso anterior, de jeito nenhum. Foi uma abordagem que tem no curso, eu não sei se é o IF todo ou se é o curso de gestão, mas que é muito próxima à relação professor-aluno. Não existe um abismo como eu estava. A minha bagagem era dessa, né? E eu só tenho a agradecer, professor. De verdade, a todos, né? Especialmente o senhor, que é meu orientador, toda a paciência do mundo aí, né? Desde o começo do ano, praticamente. Mas a todo o corpo que compõe o IF, inclusive Cássio, né, que a gente procurava lá na Rural alguém administrativo para conseguir resolver qualquer problema, era a coisa mais difícil do mundo. E assim, Cássio está sempre pronto, inclusive pelo WhatsApp, falei com ele algumas vezes, ele está sempre pronto para atender a gente. Então, eu só tenho a agradecer. Eu sou um privilegiado, né, em fazer um curso desse com as pessoas que formam o curso e de forma gratuita, né? Parabéns, Lúcia. Parabéns, obrigado. Cara. Então agora, meu velho, descanse, né? Porque assim, foi bom, porque chega nesse período agora, dá uma descansada, aproveitar que tirou esse peso das costas, tira um dia de descanso, para depois fazer essas correções aí e conseguir finalizar também a parte burocrática de colação de grau e tal. Isso. E você está com seu título de fato e de direito, né? Que é importante, até para questões profissionais aí. Então, meu velho. Antes que o governo congele, né? As progressões que vão congelar, né? Cara, tá bom, professor. Sucesso aí. Está no aguardo. Vou te passar os documentos que a Alessandra e Claudiano me passaram, certo? Para você fazer as correções e a gente tentar aí, de preferência, para a próxima colação, já o quanto antes, né? E aí também agradecer mais uma vez a Lei e Claudiano. Muito obrigado. A gente sabe que esse período é um período extremamente complicado, está todo mundo cansado depois de 2 anos de pandemia, mas debaixo de chuva. Debaixo de chuva aí no sul da Bahia, né, pegando. Então, muito obrigado a vocês dois, de verdade. E
Bom descanso a todos. Conte conosco, Cadu. Obrigada também, Roosevelt, parabéns. Marcos Obrigado, Pouco, fechando ciclos, parabéns, viu? Cadu, parabéns aí também. Claudiano, bom revê-lo. Obrigado, igualmente. Você também. Valeu, Russo. Parabéns. Obrigado, Valeu, qualquer coisa às ordens. Manda aí que eu assino. Valeu. Falou. Tchau, tchau, gente. Vocês também. Um abraço. Tchau. Cadu, aí depois tu me manda, né, Cadu, a gravação? Porque aí para eu ver vai as no observações. Vai Oi? estar no YouTube. Vai estar no YouTube, eu mando o link para você. Beleza, professor? Valeu. Valeu, meu velho. Tudo de bom aí. Bom ano novo. Valeu também.